Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos estudando, que nós começamos, né? Que foi o romantismo. Vimos até agora o romantismo na primeira e segunda fase. Falei bastante para vocês sobre esses dois primeiros momentos, né? A primeira geração indianista, a segunda geração ultrarromântica. Vimos, inclusive, poesias desses dois períodos, tá certo? E nós vamos dar continuidade agora para a terceira e última fase, da fase poética, tá certo? Então, essa terceira fase do romantismo, que inclusive eu já havia comentado com vocês, também conhecida como geração condoreira, né? Essa terceira geração romântica, ela é conhecida como uma poesia que traz uma poesia mais social. A terceira geração ela é chamada ainda, além de condoreira, também hugoniana, numa referência a Victor Hugo. Para quem não se recorda, Victor Hugo é o autor da obra Os Miseráveis, que eu citei para vocês já na nossa aula, quando eu passei aquele para vocês fazerem uma atividade, né, em cima do trailer do filme Os Miseráveis. Então, para quem assistiu, né, o trailer, quem fez a atividade, fizemos inclusive uma correção, né, oral dentro da aula, é sobre aquela obra. Então, aquele autor, né, também deu aqui o nome, a origem desse nome hugoniana, também fazendo uma referência a essa terceira geração, certo? Também chamada condoreira por conta da ave do condor, que é uma ave da Cordilheira dos Andes, por conta da sua altura, né, da sua altura que ela chega a voar, e isso fazendo uma referência ali, né, à sua força, né, à sua, vamos dizer assim, representando ali um desejo, né, de renovação da sociedade brasileira, fazendo ali também uma ideia de que, como a ave voa alto, então os poetas condoreiros pensavam alto, né? Essa geração, ela apresenta uma visão mais realista, porém, ela ainda mantém as emoções românticas, só que com uma visão menos subjetiva, né, mais próxima da realidade. Os autores condoreiros, eles eram abolicionistas e faziam uma poesia de cunho social justamente denunciando essa questão da abolição da escravatura. Lembrando que nós estamos ainda vivendo aqui um período escravocrata, né? Dentro dessa terceira geração, aquele nome que com certeza se destaca bastante é o do poeta baiano Castro Alves, que é o principal representante dessa geração romântica, certo? Inclusive, ele recebe o título por conta de ter dentro dos seus poemas várias citações à escravidão. Ele vai receber ali um título de poeta dos escravos, certo? Suas duas principais obras são os livros Os Escravos e Espumas Flutuantes. Bom, as principais características agora dessa terceira geração do romantismo, como eu já havia citado algumas delas para vocês, então basicamente ela vai apresentar elementos pré-realistas, ou seja, ela já vai aqui demonstrando características da próxima geração, da próxima escola literária, né, que vai surgir mais para frente, que é o realismo, né, propriamente dito, mas ainda com cunho emocional, né, bastante com o sentimentalismo ainda forte, né? Mas já apresentando alguns elementos diferentes das outras duas gerações que a antecederam. Ela tem uma presença muito forte, né, de denúncia social, né, mostrando aí que esse sentimento agora é mais por liberdade e igualdade, né? Essa é vamos dizer, a marca, né, dos sentimentos. A gente pode dizer que existe um sentimento, um deles é esse, a questão do sentimento que busca a liberdade e a igualdade, né? Então é esse tipo de valorização da emoção que eles buscam e por meio dela, obviamente, atrair leitores. Leitores esses, né, que eles tentam, né, que tem por objetivo sensibilizá-los com relação às questões sociais, como eu já havia dito para vocês, questões sociais do seu tempo, como a própria escravidão, né? Eles vão abandonar aquele amor platônico que a gente vê na escola, durante a escola do romantismo até ao ultrarromantismo, que é aquele amor impossível, o amor que não se concretiza, um amor que tem como morte a sua derradeira
solução, e agora ele passa a ter um amor mais carnal, mais erótico. Então, aqui, a presença do real, inclusive até nas questões dos sentimentos amorosos, também passa a ser mais realista até mesmo nisso, né? Muito mais próximo daquilo que é real do que daquilo que é platônico e fantasioso. Como eu falei para vocês, Castro Alves é o poeta dos escravos e é aquele que representa melhor essa geração romântica, que é a terceira. Ele foi um dos poetas que mais conscientes, né, dentro do contexto social e político do século XIX, dentro da sua época. Ele era um entusiasta da luta pela liberdade, pela justiça, né? Então, os conceitos necessários que um país precisava, né, para sair daquela ideia, né, daquele regime escravocrata, ele permeava, ele lutava por esses ideais, né, não só na sua poesia, mas na sua maneira de viver mesmo, né, como cidadão daquela época. Ainda ele muito jovem, né, ele foi um admirador dos movimentos progressistas anteriores ao seu nascimento ainda, como a independência da Bahia e ainda a revolta dos negros de Palmares, que foi liderada por Zumbi, que ocorreu ainda entre 1694 e 1695. Então, dá para ver que esses movimentos, né, permearam ali os seus ideais, né, de liberdade e de igualdade que ele pregava dentro da sua poesia. Ele viu com entusiasmo também, obviamente, a imprensa, como eu já havia dito lá no início, quando a gente começou a estudar o romantismo, eu já havia citado para vocês, né, que foi durante o período do romantismo que surgiu a imprensa e dessa maneira possibilitando o surgimento do jornal. E isso aconteceu justamente por conta da vinda da família real para o nosso país. E em razão disso, né, torna-se importante meio de difusão justamente dos ideais libertários que agitaram todo o século XIX, porque é por meio dos jornais que os escritores, os pensadores daquela época, os poetas, inclusive Castro Alves, poderiam ali, né, atingir mais pessoas, né, e assim poder difundir os seus ideais, as suas ideias, e tentar dessa maneira sensibilizar outras pessoas para essas questões. É considerado como a última grande voz da poesia, do romantismo. Castro Alves, apesar de ter morrido ainda muito jovem, aos 24 anos, ele deixou uma obra bastante significativa que mais para frente nós estaremos vendo. Dentre as obras, né, nós podemos citar essas quatro, que são as obras que ele produziu: As Espumas Flutuantes, A Cachoeira de Paulo Afonso, Os Escravos, que é de onde sai o poema mais famoso dele, e por último, Obras Completas, em que vai constar ali um livro inédito, Hinos do Equador. Bom, como eu falei para vocês, o poema O Navio Negreiro, que pode ser que muitos de vocês já tenham ouvido falar, é um poema bastante extenso, que faz parte da obra Os Escravos, como eu acabei de citar. É uma das, vamos dizer assim, é uma das mais contundentes críticas já feitas no plano literário no Brasil. É um poema muito forte, né? Onde nós percebemos exatamente essa ideia, né, de sensibilizar as pessoas pelas questões sociais. Você ouvindo, você lendo aquele poema, você percebe ali uma tentativa de buscar ali, né, atingir, pegar as pessoas pela emoção, né? A sua poesia, né, a poesia de Castro Alves, ela foi feita para ser recitada para grandes públicos, né? Justamente com o objetivo de causar esse impacto emocional e assim, né, trazer essa discussão à tona que era a abolição finalmente, né, dos escravos, né? Lembrando que o nosso país ele foi um dos últimos a pôr fim nessa prática do trabalho escravo. Então era algo que ainda fazia parte da nossa sociedade daquela época, diferente já de alguns países que já havia abolido a escravidão. O Navio Negreiro, o poema propriamente dito, ele é um poema, como eu falei, ele é longo, foi construído através de imagens que remetem o leitor a um cenário desumano do que acontecia dentro do navio, né? Então ele vai trazendo toda uma perspectiva do negro ainda lá no seu país de origem,
fazendo a gente imaginar como que era aquele escravo antes livre, né? E agora trazido ali dentro daqueles porões do navio de maneira bastante desumana, bastante precária, né? E submetido das piores formas possíveis, né? Trazendo ele até traficando esse negro, né, da África para o Brasil. Essa prática, ela persistiu no nosso país mesmo após a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, ou seja, que proibia justamente a entrada de africanos escravizados, mostrando aqui como que remonta de muito tempo atrás já, né, essa ideia dos brasileiros de estar sempre tentando dar um jeitinho, de tentando burlar as leis, as regras, mesmo sabendo que aquilo era errado, né? Esse poema, como eu falei no início, ele é bem longo, ele é dividido em 6 partes e observa-se em cada uma dessas partes o enfoque que vai contribuir para a apresentação dessa triste passagem da história brasileira. E ali a gente vai ter ali um cenário, né, de como que foi, como que era toda essa trajetória, toda essa encenação através do poema. Bom, eu vou deixar com vocês um vídeo aonde vocês vão ouvi-lo, né, para vocês verem ali tanto o poema escrito e como a declamação de todo ele, para vocês sentirem, né, o drama da sensação que era exatamente essa a intenção do Castro Alves ao declamar esse poema, não só esse, como tantos outros que ele fez, certo? Gostaria que vocês assistam ao vídeo, né, completo, para na sequência vocês virem a fazer a atividade que vai estar postada junto. Bom, vamos ficar por aqui e aí na próxima aula a gente vai dar continuidade ao assunto. Qualquer dúvida vocês podem tirar no meu privado, tá bom? Até mais!